Boa tarde, seja bem-vindo a esta edição do programa Terra, Gente, Tradições, numa apresentação de Frida Nkunoane, e nesta edição vamos receber uma convidada muito especial, a Dona Milagrosa, ela que é médica tradicional, e vamos falar deste grande tema, Kubasisa Ntima. Já ouviu falar deste tema, Kubasisa Ntima? Aquela mulher ou aquele homem que perde o seu parceiro e dizem que o famoso Kuchinga. Hoje vamos desenvolver melhor esta grande reflexão. Portanto, esse é o nosso programa Terra, Gente, Tradições, que vamos trazer à cultura moçambicana. Portanto, sem mais demoras, deixa-me saudar a nossa convidada. Boa tarde, Dona Milagrosa, e seja bem-vinda a este programa. Boa tarde a todos que estejam preparados para nos assistir neste momento. E que prestem atenção e lancem qualquer tipo de pergunta caso haja dificuldade de uma e outra coisa com relação a este tema de Kubasisa Tindzaka. Bem disposta para o nosso tema? Muito bem disposta. Sim. Eu quero saber da Dona Milagrosa o que é Kubasisa Tindzaka. Kubasisa Tindzaka, na nossa tradição, é quando se trata de uma mulher viúva, que é a vulga expressão que sou, a mulher viúva, quando chega aquele momento de quererem terminar os rituais da família, de forma a liberar esta mulher com que comece já a sair para trabalhar, começar a se comunicar com a sociedade no geral, depois daquela privação toda que ocorreu no meio em que estava ainda a se tratar do falecimento do esposo. Então, nisso, depois faz um ritual que é para poder liberar esta mulher. Então, essa Kubasisa Tindzaka é feita de várias formas, de forma a estar limpa esta mulher. Mas no decorrer do programa vamos ainda desenvolvendo. Exatamente, é só um cheirinho aquilo que vai acontecer na tarde de domingo, hoje, onde o nosso encontro fica marcado aqui na Mídia Mais TV, na posição 706 da DSTV, posição 10 da TMT e TV e Cabo. Também pode deixar ficar a sua dúvida, curiosidade, na nossa página do Facebook, que estamos em direto neste grande tema Kubasisa Tindzaka. Estamos com a Dona Milagrosa, ela que é médica tradicional. Eu quero saber da Dona Milagrosa como é feito esse processo de Kubasisa Tindzaka para aquela mulher ou aquele homem que perde o seu parceiro. Este processo, como estava a dizer aqui, é um processo que é feito de várias formas, a nível tradicional, assim como a nível religioso. A nível tradicional, muitas das vezes nós fazemos aqueles tratamentos de tomar o banho com raízes, hein? Nisso, por regra, naquela altura que se seguia, que hoje já não se segue por conta de várias pandemias que nos assolam. Então, naquela altura, para uma mulher fazer Kubasisa Tindzaka, estar livre, aquele que diz que eu já fiz o ritual de Kubasisa Tindzaka, era imperioso que se misturasse com um homem e familiar deste indivíduo que perdeu a vida, que faz com que essa mulher acabou virando viúva. Então, nisso poderia ser o irmão, um mais novo. Neste caso, podíamos dizer que é o Kuchinga. É o Kuchinga, sim, o irmão mais novo, o irmão mais velho. Até, se calhar, um membro da família que tem a ver com, que tem a ligação familiar com esse que perdeu a vida. Então, nisso, mantinham relações sexuais durante uns 3 dias, dessa forma, para poderem terminar aquilo que para poder se dizer ou se confirmar que já fez Kubasisa Tindzaka. Embora antes disso exista aquilo de depois do falecimento, 7 dias depois, já tem aquela parte de limpar as partes íntimas desta pessoa, a viúva nesse caso, que é para depois percorrer esse percurso. Mas, no entanto, para os tempos de hoje, já não é aconselhável essa junção da viúva ou com um parente familiar por causa dessas pandemias que assolam o mundo no geral, que é principalmente o HIV-Sida.
Exatamente. E a dona Milagrosa estava a falar que a mulher, depois do 7º dia, ela deve lavar as partes íntimas. Quais são os produtos que usam para lavar as partes íntimas para a Kubasisa Kuntinsaka? Lavar as partes íntimas, eu dizia limpar, que é limpar as partes íntimas, mas aquilo limpa-se normalmente, até o cabelo, tirar-se o cabelo, que é para sair um novo... novos pelos, nesse caso, passa a expressão, não é? Porque tira-se o cabelo, porque costumamos dizer que é aquela parte em que aquele homem sempre tocava, não é? Então tem que se limpar para esta mulher ser outra e pronta para tocar a vida em frente. Então, produtos como tais, falamos de produtos tradicionais, porque depois daquela limpeza a pessoa faz aqueles banhos tradicionais, de remédios mesmo. Exatamente. Dona Milagrosa, e aquele processo quando a mulher perde o seu parceiro, deve usar os mecumes, por mais que faça calor, ela deve cobrir-se e não sei se já passou por isso, acompanhar algumas pessoas, dizem que a mulher não pode esticar as mãos, tem que ficar com os dedos cruzados e a maneira de sentar, e há um ditado, dizem que é um tabu ser saltada. Eu quero saber da dona Milagrosa, sendo a médica tradicional, para explicar-nos melhor. Isto é assim, na verdade, esses rituais todos eram cumpridos. Uma mulher viúva não podia esticar os dedos de qualquer maneira, tinha que estar mesmo assim. Então, mesmo ao andar na estrada ou nas ruas, tinha que pôr os braços atrás, que é para identificarem que esta mulher é viúva. Agora, aqueles mucumes não são para todos os dias, até que se complete 1 ano ou 2 anos, não. É para aquele momento que a coisa acabou de acontecer. Então tem que estar coberta de mucumes como forma de um símbolo de respeito, posso até dizer aqui, porque outras coisas não têm a ver com muita com a tradição da medicina tradicional, mas sim como africanos. Porque uma africana, por regra, não põe uma saia, uma blusa e um chapéu ir ao funeral do marido. Mas agora até já se faz, porque os tempos são outros, né? Então, o mucume era mesmo para retratar essa particularidade de respeito, consideração à família e mostrar o sentimento que tem naquele preciso momento. Sim. Mas depois daqueles dias, do primeiro dia até o 7º dia, a pessoa fica livre dos mucumes. Então, o que significa que hoje, como já não se usa muito mucume, não é mau a pessoa ir bem trajada. Por exemplo, hoje já há muita gente que reza, há muita gente que é mamana de fiambalo nas igrejas, pode pôr aquele uniforme e vai depositar o corpo do seu ente querido. A dona Milagrosa disse-me que o processo de Kubasisa Kuntinsaka é feito no 7º dia. Sim, sim. E se por acaso não fazerem esse processo no 7º dia ou depois de 1 mês e a mulher ou o homem envolver-se com alguém, há a probabilidade de contrair a tuberculose? Há muita probabilidade de contrair a tuberculose, porque quando não se bacissa o Kuntinsaka, ou se de repente vai se meter com uma mulher fora, para aqueles que estão ainda naquele musilo de chorar ou de sentirem que nós perdemos um ente querido ou uma ente querida aqui dentro de casa, e aquele volta, enquanto já mantém relações sem ter feito a tradição como manda, pode queimar aquelas pessoas, que nós falamos assim, é queimar, e automaticamente a probabilidade da contaminação, de fazer com que as pessoas tenham a tuberculose é maior. É maior porque nós viemos a seguir esses rituais. Agora, não sei para quem não segue, porque há pessoas que não seguem, cada um faz Kubasisa à sua maneira. Quando chega o pastor, diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tudo acabou. Então, todo o perigo afeta aquela pessoa que muitas das vezes segue o ritual. Então, para nós que seguimos, a probabilidade da pessoa ter contaminação da tuberculose é maior, porque aquela pessoa vem e nos queima aqui dentro de casa.
E há quem diga, por exemplo, quando alguém perde o seu parceiro e vai envolver-se com alguém, dizer, mamãe, não, mas Singuita, vamos todos morrer. Exato. E ficam com medo. Ficam com e na medo. verdade isso acontece. Acontece porque a pessoa já vive naquele meio, nós vivemos nesse meio. Então, crescemos a saber que realmente temos que fazer com baciça, porque às vezes as pessoas dizem, já não fazemos, mas se tu sais de uma família que sempre seguiu este ritual, vais acabar adoecendo, vais acabar tendo muitos problemas. Começa a lançar sangue, aqui são sintomas da tuberculose, isto e aquilo, porque acaba afastando-se da tradição da própria casa. E esta tuberculose, há quem diga que não pode ser tratado na medicina, tem que ser a tradicional, já que foi apanhado por não ter feito esse ritual. Não, isso depende do avanço da tuberculose. Porque se ainda estiver numa primeira fase, a gente trata, a tradição trata, mas muitas das vezes, porque agora há muitas misturas, para falar a verdade, então é preciso que as pessoas compreendam que os tempos já são outros. Então, agora, para os tempos que estamos a viver, porque nós temos que falar dos tempos que estamos a viver. Então, neste preciso momento, quando a pessoa apanha a tuberculose por conta dessas coisas de Nzaka, tem que correr realmente para o médico tradicional faz os seus rituais, depois endereça ao hospital. É assim como tem que ser feito. Porque pode-se dar o caso de ser uma tuberculose realmente que podia passar pelas nossas raízes, mas até pode ser uma tuberculose que já lhe comeu. Então, a medicina tradicional, para não fazer perder tempo a esta pessoa, ajudar, porque há caso que a pessoa perde sangue, a pessoa perde água, o que a medicina tradicional não pode fazer, dar sangue nem dar água. Então, mandamos imediatamente para o hospital depois da nossa intervenção. Olhando para a nossa sociedade, quais são as regiões que ainda predomina o Kumbasi-Santima? Kumbasi-Nzaka é na zona centro, ainda predomina muito, até para a zona norte também. Sim. Agora, mais para cá, o problema é aquela coisa das igrejas, é o que eu estava a dizer. Há quem diz, eu sou da igreja X, na nossa igreja isso não funciona. E acaba vivendo assim. Só que, pronto, aquilo que estava a dizer, pode-se dar o caso de sair de uma família que sempre seguiu. Então, se tu hoje não segues, o que vem de lá de trás é complicado, pode te atacar. Então, o que vai acontecer é que vão dizer que não tem nada a ver com Nzaka, é uma doença que surgiu, enquanto vem de lá de trás que você não seguiu. Então, por regra, é um ritual que, na verdade, deve ser seguido, independentemente das igrejas, de várias crenças, mas é preciso seguir o que é imperioso naquele momento, de forma a salvar, porque naquela altura, na verdade, porque se seguia muito bem esses rituais, não haviam essas doenças mesquinhas. Não havia, mesmo a tal tuberculose, quando fosse tuberculose, era uma tuberculose que a gente sabia que é só levar ao médico tradicional X e vai lhe curar, e passava. Mas agora é muita confusão das doenças, porque estamos a rescindir vários rituais por conta de civilizações, talvez possa dizer assim. Exatamente. Para o nosso caro telespectador que acaba de sintonizar a nós, esta é a Mídia Mais TV na posição 706 da DSTV, posição 10 da TMT e TV Cabo, e também estamos em direto na nossa página do Facebook. É só digitar Mídia Mais TV, faça um like, um gosto, será parte de todas as novidades, como também pode juntar-se a nós nesta grande reflexão com o Kumbasi-Nzaka. Deixe ficar a sua dúvida, curiosidade, e eu quero ouvir desse lado se na verdade sabem o que é Kumbasi-Nzaka. Estamos aqui com a médica tradicional, a dona Milagrosa, neste programa Terra, Gente, Tradições, que trazemos para o nosso caro telespectador vários assuntos ligados à tradição. Dona Milagrosa, eu quero saber de si como é que surgiu esta tradição, este ritual de Kumbasi-Nzaka. Este ritual de Kumbasi-Nzaka surgiu já há vários anos. Isso porque quando acabaram vendo que quando uma mulher fica viúva, ou um homem, principalmente por causa dos homens, os homens quando é viúvo muitas das vezes não conseguem, em algum momento não conseguem nem suportar os 6 meses, aliás, um mês pelo menos, para
poder ver o que é que está a acontecer, refletir numa nova vida. Então, o que é que acontece? Acabava se metendo com a Joana, com a Maria, com a Telma e trazia doenças dentro de casa. O que é que mais tarde diziam? É porque aquela pessoa que perdeu a vida não quer lhe ver com mulheres, é por isso que está lá a fazer ficar doente. Enquanto não tem nada a ver com isso, tem a ver com o cumprir dos rituais necessários de forma a estar livre. É dessa forma que acabaram vendo que não. A partir do momento em que um indivíduo perde o seu parceiro, tem que ser submetido ao tratamento de Kubasisa Tinzaka. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres viúvas que perderam seus parceiros e disseram-me o seguinte: estão há mais de 10 anos sem encontrar novo parceiro porque nas costas carregam o ex-falecido. Verdade ou mentira? Pode ser que sim, pode ser, não posso até dizer que não. Se calhar é por conta disso que estamos a dizer, que a pessoa não segue os rituais. Mal perdeu o seu parceiro, já está aí talvez a tentar se meter para poder ficar concentrada. Aquilo às vezes a pessoa não faz porque está interessada em manter relações sexuais, não. Às vezes é porque a pessoa quer companhia. Tem crianças menores, quando anoitece fica totalmente isolada, então acaba procurando um parceiro para poder lhe ajudar, talvez a suportar, de forma a fazer crescer essas doenças. Mas, com relação a essa situação de não poder adquirir um outro parceiro, acontece, na verdade, há muita mulher que chora aí porque desde que perdeu o seu parceiro, já está há 2 anos, 3 anos, né? Talvez porque é por isso que hoje, ao invés da mulher cumprir os 2 anos de luto, só dão 6 meses, para evitar essas situações. Então, o que acontece hoje é que realmente dão 6 meses. Depois de 6 meses, a pessoa já está livre, já chorou, porque a pessoa chora dentro do coração, não chora com as roupas, com o luto. Não, o luto fica dentro de nós, tá vendo? Então, realmente acontece. Essas senhoras que falam disso, falam a verdade, acontece. Só não posso saber dizer que realmente é aquele antequerido que está por detrás disto ou existe uma outra situação. Porém, precisam de procurar as intervenções da medicina tradicional, que é para ajudar a vasculhar isso, porque podem pensar que é por conta daquele antequerido, enquanto já tem outras coisas no meio disto. E para aquela mulher que perde o seu parceiro e anda na rua, não é conquistada, fica anos e anos sem ter o marido, quando chega à noite, quando vai ao quarto e do nada começa a ver a imagem do marido. É um espírito que está a visitar a mulher, a bloquear para que não possa casar novamente? É isso que eu estava a dizer. Pode ser que seja aquele espírito do marido, pode ser que não, pode ser que exista alguma coisa no meio disto. Então, para essas mulheres, aconselhamos a procurar as intervenções da medicina tradicional, que são os médicos tradicionais, que são as pessoas capazes de investigarem, de forma a ter uma saída, porque uma mulher tem que ser apreciada, nem que seja velha, que você sempre diz a calcauena, o que é normal. Então, quando é assim, a pessoa tem que procurar, porque tem certas coisas que não são selecionadas a nível das igrejas. Não que eu diga que as igrejas nos ajudam, não, nos ajudam, mas quando se trata dessas coisas, a pessoa tem que procurar o médico tradicional. Para dizer que não é normal uma mulher perder o seu parceiro, ficar não 10, 15 anos sem ser conquistada, sem ter desejo de querer cruzar-se com um homem. O normal é anormal. O normal é, perdeu o seu parceiro, muitas das vezes no 7º dia, há quem já diz, eu estou aqui. O que é que precisam? Já começa a procurar aquela senhora, já aqui em casa o tio João já não sai, está sempre a fazer a visita à nossa mãe. Está a ver? Então, é quando começamos a ver que o tio João pode estar interessado, porque o fato de ter perdido o seu antequerido, estar ainda de luto muito fresco, não implica que não pode ser apreciada. Então, quando isto acontece, é porque algo existe por detrás. Em termos da cama onde a mulher, o homem compartilhava com o parceiro,
tem que continuar com a mesma cama ou deve trocar? Porque alguns, os mais velhos, dizem o seguinte, perdeu o seu parceiro, não pode continuar a deitar-se naquela cama porque as lembranças vão voltar e não só o espírito dele continua naquela cama, tem que entregar, vender ou oferecer a alguém para comprar uma nova cama. Sim, antes de meter um outro homem, nesse caso, né? Então, eu acho justo isso. Isso até não precisamos dizer que talvez seja da tradição ou que isso vem do coração. É como eu estava a dizer, que o luto não vem da roupa, não vem de fora. É uma coisa íntima do fundo do nosso coração. Então, muitas das vezes aquela pessoa sente-se culpada pelo fato de carregar outro homem e se deitar ali na cama do seu antequerido. Hein? É complicado, então, porque as lembranças sempre ficam dentro de nós. A pessoa prefere levar aquela cama, muitas das vezes não se vende a cama, leva-se aquela cama das crianças menores, que ainda não se misturam com os outros homens, ou mulher, daquelas crianças vão se acomodando ali e mete outra cama. Exatamente, Dona Milagrosa, vamos fazer um breve intervalo e voltamos para a nossa segunda e última parte desta conversa aqui na Mídia Mais TV, no programa Terra, Gente, Tradições. Boa tarde, até já. Voltamos para a nossa segunda e a última parte no programa Terra, Gente, Tradições aqui na Mídia Mais TV, onde o nosso encontro fica marcado aqui, domingo sim, das 17h30 até bem perto das 18h30, aqui na nossa melhor escolha. Estamos em estúdio com a Dona Milagrosa, ela que é médica tradicional e trouxe-nos este grande tema, Cuba Santima, para facilitar aos nossos caros telespectadores para perceber melhor, porque quando digo Cuba Santsaka, em algum momento alguns podem não perceber. E recordar que ainda nesta segunda parte vamos ter algumas intervenções de alguns municípios da cidade de Maputo, como também vamos visitar a comunidade islâmica da capital moçambicana para saber do outro lado como é esse processo de Cuba Santsaka. Portanto, dando continuidade a esta conversa com a Dona Milagrosa, eu quero saber da Dona Milagrosa, para aquela mulher que não aceita passar por esse processo de Cuba Santsaka, o que é que pode vir a acontecer com ela? Para aquela mulher que não aceita, mas na verdade a maior parte das mulheres aceitam, porque já sabem qual é o risco disto. Porque o que aflige mais as mulheres é quando depois disso não conseguem arranjar outro parceiro. Então elas aceitam, só que é como eu estava a dizer, dependendo daquilo que são as crenças de cada um. Mas o que pode acontecer muitas das vezes é essa particularidade de em algum momento sentir que tem uma perseguição e não se sentir à vontade e às vezes adquirir certas doenças, como o caso da tuberculose, pode afetar a ela própria como mulher ou afetar as crianças que estão ao redor dela. Então, talvez aconselhar com que aceitem a lavagem de baciça de Tenzaka e tocam a vida normal em frente, seguindo outro tipo de crenças nesse caso. Eu estava aqui a conversar com a Dona Milagrosa em off, porque encontramos algumas famílias quando perde alguém mais próximo, não demoram a fazer o ritual que o Santsaka fazem em menos de 2 dias, porque dizem que os jovens atuais são muito malandros e passam, eu não sei como é que eu posso explicar, tem uma vara que usam, começam a espalhar a água em todos os cantos da casa. E realmente isso depende de cada responsabilidade familiar. Há casos em que as pessoas até preferem aguentar 7 dias, há casos em que depois do funeral, 2 dias depois, já começam a fazer com baciça por conta daquelas pessoas que estiveram aglomeradas aí para o Singata. Então, se são pessoas da família mais próxima, tem que sair enquanto já estão limpos. Então, aquele tratamento mesmo da gente parar e recebermos aquele chapisco daquelas águas quentes misturadas com remédios e tal, é aquilo que se diz cubaciça e chambili, mas tem já a particularidade da própria viúva, que é aí onde a viúva
mais tarde já tem que é aquilo que eu estava a dizer, que já não se usa agora por causa de muitas enfermidades, não é? Mas naquela altura era obrigatório que aquela mulher, depois de algum tempo, quando for atirar o luto, tinha que se misturar com um membro da família para o Basi Satinzaka, e manterem relações mesmo para fazer o Basi Satinzaka. Mas por conta dessas pandemias, de facto, já não se faz. Embora existam ainda as zonas ou regiões que ainda seguem dessa forma, mas é um pouco arriscado, porque há muitas contaminações. Pode ser que a viúva tenha ficado viúva porque o marido perdeu a vida por causa do HIV. Então, eu já estou contaminada como viúva, vou me meter com um membro da família. Aquela família vai contaminar a esposa dele também. Então, fica um núcleo de doença, e isto já não vão considerar que são doenças quando as pessoas começam a morrer. Vão dizer que Kunuloi tem demônios ou a feitiçaria. Então, há de ser uma família totalmente perturbada por conta desta problemática. Então, eu o que aconselharia é de não seguirem, na verdade, como vinhamos seguindo, de até me misturar com um outro homem para podermos fazer cubaciça. Fazer cubaciça com raízes. Sim, é prático. Principalmente o africano tem aquela mania, basta acontecer alguma coisa na família, seja onde for, feitiçaram-me. Sim. Alguém está com inveja. Exato. Não estou a conseguir casar porque há alguma maldição hereditária. Enquanto não, é por causa de cutinga. Já não podemos fazer cutinga agora. Vamos fazer cubaciça de uma forma natural, que são as raízes, isto e tal. Aquilo que estava a dizer, dependendo de cada religião, não é? Mas nada da gente fazer cutinga por causa dessas doenças. A dona Milagrosa estava a falar, eu sei que não podia cortá-la, como estava a explicar isso, não ia cortar o fio de pensamento, que diz quando a mulher perde alguém, seja a mulher, seja o homem, tem os vasungakati, né? Sim, sim. O que é que quer dizer para facilitar para os nossos caros telespectadores? Vasungakati são ações que já têm experiência da vida, que muitas das vezes são eles que ditam que faça deste jeito, toma banho assim, comporta-se assim, senta deste jeito, porque acabaste de perder o seu parceiro. Então, são aquelas pessoas que em todo lado precisamos de ter ações. E também são desses, por exemplo, eu não gosto de funeral, mas eu já tive a oportunidade de encontrar lá algumas mulheres que perderam seus parceiros e ela não conseguia sentar porque é uma grande dor, principalmente sim, quando profunda. Uma mulher perde o seu marido, ela não consegue chorar, chora depois de algum tempo, por isso que exatamente, por isso que algumas mulheres depois de um tempo sofrem tensão alta. Exato, e sim. às vezes os vasungakati dizem Angalaiuanga. Opa, isso de Angalaiuanga porque não foi educada, porque desmaiou no cemitério ou subiu-lhe a tensão, não é possível o Masungakati me ajudar. Sempre diz, acalma-se, aguenta, a vida é assim, Deus sabe o que fez ou o que faz. Mas dentro do coração não é fácil aceitar aquela dor naquele momento. Então, eu acho que os Masungakatis não podem dizer que aquela pessoa não foi educada. Nunca se educador. Todos nós sentimos, mesmo um vizinho sente por aquela mulher, sente por aquele homem, porque muitas das vezes estamos a olhar para aquilo que aquela pessoa deixou. Que pena, essas crianças. Então, é o que faz com que as mulheres muitas das vezes choram e perdem controle. Muitas das vezes saem dali já com uma AVC, saem daí com vários tipos de doenças. Então, o papel realmente dos Masungakatis, porque a maior parte delas são mulheres que também já passaram dessa situação. Então, elas o que têm que fazer, ou o que costumam fazer, é darem apoio àquela mulher, vão ficando com ela. Outras que até com bom coração, dependendo do tempo, acaba acompanhando aquela pessoa, aquela mulher durante um mês, a lhe ajudar, comporta-se assim, é normal, abaixa a tensão, não pode, porque de repente vai seguir o teu marido também, e essas crianças com quem vão ficar. Então, o Masungakati serve para isso, não serve para mais tarde por detrás dizer Angalaiuanga, dizer que não foi aconselhada. Não.
aceitamos todo tipo de apoio moral, de que jeito, de qualquer tipo de forma, mas não é fácil tirarmos, arrancarmos a dor naquele momento. E para aquelas senhoras que são viúvas, quando perdem os seus parceiros, dizem, não, não pode saltar-me porque eu sou viúva, eu não posso dar-te nada para comer, porque é um tabu, senão também pode vir a perder o seu parceiro futuramente. Não é, eu acho que não é bem assim. Não é porque vem a perder o seu parceiro futuramente. Isso está mesmo naquela regra de cubaciça, está naquela regra de saber estar depois de ter perdido o seu parceiro. Então, não pode deixar qualquer pessoa te saltar, porque já estás diferente, na verdade. Então, é preciso deixar um tempo, dar tempo às coisas. Então, por exemplo, uma mulher viúva não pode aparecer na estrada com uma mini saia, uma blusa de alças, de qualquer maneira, não. Então, são essas formas que as pessoas dizem que tem que passar de maçunguacate para poder, de anciões, para poder lhes ajudar. Então, quando se diz que não pode atravessar, não posso te dar, é porque aquela mulher ainda está quente. Não pode passar nem um chá, nem essas coisinhas de qualquer maneira, não pode. Tem que ser uma pessoa que ainda está no isolamento por um determinado tempo. Por isso que nós encontramos algumas mulheres que estão um bocadinho aceleradas em termos de comportamento, porque não cumpriram... Sim, as orientações. Meu Deus. Sim. Então, são orientações fáceis de cumprir, assim como difíceis de cumprir. Depende daquilo que a pessoa é. Em jeito de provocação, a Dona Milagrosa, olhando para os casais atuais quando perdem os seus parceiros, quem consegue cumprir o luto, o homem ou a mulher? Nem um nem outro, na verdade. Nem um nem outro. Nem outro. Bom, eu não quero defender aqui as mulheres, porque nós encontramos aquele grupo de mulheres que perde o seu parceiro, ela consegue ficar 2, 4, 5 anos ainda de luto. E o homem nem 2 meses não consegue, já tem outra. Sim. E mete na casa. Mete na casa. Então, agora nem um nem outro. Então, é importante, depois disto acontecer, fazer cubaciça, para deixar essa gente livre. Exatamente, estamos na reta final da nossa conversa, Dona Milagrosa. Qual é o conselho que vai deixar ficar para todos os casais que estão bem ligados a nós, principalmente para aquele que perdeu o seu ente querido? Para as mulheres casadas que estejam a nos ver neste momento, o conselho que eu dou é continuarem a se amarem, mesmo depois de perder o seu parceiro ou a parceira, porque às vezes é o que faz quando a pessoa não tem amor no fundo do coração. Quando perde, já precisa logo de alguém, é quando já, muitas das vezes, já de começar a ver que tem alguma coisa que está a seguir, porque não tem tempo de sentir pela perda que teve. Então, é sempre bom a gente amar em vida e amarmos depois, porque isso identifica que esta mulher ou este homem realmente soube amar o seu parceiro. Então, para as mulheres viúvas, o conselho que eu tenho a dar, eu sou da medicina tradicional, claro, se porventura acontecer o que estávamos a falar da mulher ficar muito tempo sem conseguir arranjar outro parceiro ou parceira, procure as entidades da Ametram para poder ajudar dessa forma, porque também não pode ficar sem um companheiro, nem companheira, é complicado, senão vai criar outro tipo de doenças, porque perdeu, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, mas é preciso que tocamos a vida em diante. E beijinhos a todos. Exatamente, Dona Milagrosa, vamos ouvir dos lados diferentes. Também vamos dar uma volta na comunidade islâmica para ouvir este grande tema de Cubaciça, Tintaca, o que é que eles têm a dizer-nos. Não saia daí e voltamos dentro de instantes. Todos os louvores pertencem a Allah, o Todo-Poderoso, Altíssimo seja, enviando paz e bênção e misericórdia para todos os profetas e mensageiros enviados por Ele. Na verdade, falar da viúva refere-se a uma mulher a quem morreu o seu marido e que ainda não tornou a casar-se. E Deus disse no Alcorão: quanto àquelas dentre vós que falecerem e deixarem viúvas, estas deverão
de guardar 4 meses e 10 dias ao cumprirem o período prefixado, não sereis responsáveis por tudo quanto fizerem honestamente das suas pessoas ou delas mesmas. Portanto, Deus está bem inteirado de tudo quanto fazeis. E seguidamente Deus disse, o Altíssimo seja, no Alcorão, no outro versículo: nem tampouco sereis censurados se fizerdes alusão a uma proposta de casamento a essas mulheres, ou pensardes em fazê-lo. Deus bem sabe que vos importais com elas, porém não vos importais com elas. E na verdade o nosso profeta Muhammad, que paz seja com ele, quando faleceu um dos seus companheiros naquele tempo, disse para todos os muçulmanos: Isna'u li ali Jafar tu'aman faqad atahum ma yashghuluhum. Façam algo de contribuição para alimentar a família do Jafar, o falecido. No Islã é recomendável, ou temos a obrigação de custear, ajudando a nossa irmã viúva, ajudando, se deixou os seus filhos órfãos, fazer contribuição, dar a eles. O Islã não temos a tradição de ninguém deve abraçá-la porque vai contagiar a uma doença ou terá azar. E no Islã o Islã não define o luto como cor de roupa, mas sim sentimento, tristeza. Ela deve retornar nos seus afazeres com limites fundamentais islâmicos. Ela deve continuar com as suas roupas anteriores, qualquer roupa, a cor que quiser de roupa, diminuindo os ornamentos. E não há mais culturas, ou tradições, ou regras, ou hábito, costume, fora disso que nós, na verdade, mencionamos aqui de uma forma resumida. E outras coisas que as pessoas fazem não definem o Islã. A tradição islâmica veio para simplificar as coisas, porque infelicidade é algo pesado. O Islã veio tirar. Por essa razão não há 3 dias depois de alguém morrer como cerimônias, festas. Não há 7 dias, não há 7º dia, não há 10º dia, não há quaresma depois de 40 dias, não há cerimônias depois do falecimento de alguém no Islã. Nós ficamos à espera dos filhos para fazermos a bondade para com eles. Nós estamos à espera de acalmar ou passar os dias de luto, o período prefixado, 4 meses, 10 dias. Exatamente, ouvimos a intervenção da comunidade islâmica. Agora vamos dar um passeio na capital da cidade para ouvir o que é que os munícipes têm a dizer-nos acerca deste tema. Até já! Olá Freda, tudo bem? Aqui Matsinha. Freda, tenho cá uma questão para te colocar. Por que é que o homem ou mulher, quando um casal, quando perde o seu esposo ou esposa, eles vêm com a questão de sentir a presença do espírito do marido vagando pela casa? Eu quero saber por que isso acontece, por que ele diz que sente esse espírito vagando pela casa. Tchau, beijo. A mulher não pode se envolver com outro homem, porque antes havia jurado num casamento.
A mulher deve deixar passar os 6 meses para envolver com outro homem e não contar-lhe o seu passado. Frida programa. Aqui chamei Olímpia Macavana. Quero saber por que uma mulher, quando perde o seu marido, quando se envolve com outro homem, dizem que pode apanhar tuberculose. Olá Frida, meu nome é Saraiva Mapecwane. Eu gostaria de saber o seguinte: o porquê das pessoas, quando vão ao cemitério e depois das cerimônias fúnebres, chegam a casa e não lavam as mãos? O que será que acontece com elas? Essa é a minha dúvida que já paira há muito tempo. Peço a resposta. Obrigado. E é desta maneira que nós colocamos um ponto final a esta 6ª edição do programa Terra, Gente e Tradições com a Dona Milagrosa. Obrigada pela sua presença, Dona Milagrosa. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada, abraços para todos. Na noite de hoje recebemos a Dona Milagrosa, ela que é médica tradicional, que trouxe-nos este grande tema Kubasisa Ntima, mais conhecido por Kubasisa Tintsaka, aquele homem, aquela mulher que perdeu o seu ente querido. Quais são os processos que deve seguir? No caso de não seguir, o que é que pode vir a acontecer futuramente? E a Dona Milagrosa explicou-nos com melhores detalhes. Fique na restante programação daqui de Mídia Mais TV. Esteve na companhia da Frida Nkunoane. Um beijo grande ao meu cameraman, ao Cash e ao meu produtor Hilário e ao Litos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Agradecer também a esse espaço magnífico da Queen Elegance. Bom domingo. Até para a semana.